Olá, seja muito bem-vindo ao canal Esaú Souza. Eu sou Esaú e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso teológico que aplicamos aí no nosso canal. As outras aulas já estão todas disponíveis aí na nossa playlist. Nós estamos aí aplicando o conteúdo aí, a matéria de educação cristã. Já aplicamos diversas outras matérias aí e esses livros já estão todos disponíveis aí no nosso canal. O livro que nós estamos aplicando de educação cristã, ele é o nosso 9º livro e hoje nós vamos para a conclusão do livro 9º. Então nós já aplicamos 8 livros, agora estamos finalizando o 9º livro. Estamos aí na temporada de 17 livros e agora nós estamos aplicando o 9º. Já estudamos aí nessa matéria de educação cristã, que foi a nossa primeira aula, que está disponível aí. Temos também aí EBD e o seu papel no contexto de educação, tudo em educação cristã. E a terceira aula, que foi a estrutura e o funcionamento da escola bíblica dominical. A quarta aula, que foi alcançando o aluno. E hoje, concluindo esse livro, concluindo essa matéria, a nossa aula de hoje é a motivação do aluno na classe da EBD. Nós utilizamos o material do CETADB e vamos finalizar hoje aí mais um livro para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí e compartilhe aí também esse conteúdo para que venha ser bênção, principalmente para a pessoa que é líder, que exerce algum cargo na casa do Senhor, na igreja. Ela precisa ter esse conteúdo de educação cristã, precisa estudar essa matéria. E hoje vamos para a nossa quinta aula. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre motivação, né? A motivação do aluno na classe da escola bíblica dominical propriamente dito. A gente sabe que a questão de motivação vai fluir de alguns interesses, né? A desmotivação na sala de aula, talvez aí seja o principal problema que o professor enfrenta hoje no dia a dia aí, né? Junto aí com a questão da disciplina. Então, não é fácil essa questão de motivação, de motivar. Então é interessante nós sabermos como motivar, como fazer a coisa certa, sem sair daquilo que é o nosso foco, que é o nosso alvo. Como manter, aplicar ali a palavra de Deus propriamente, sem fugir e ainda assim manter a atenção das pessoas focada naquela aula. Quando não tem disciplina, também não tem motivação. Então uma coisa leva a outra, né? Na escola secular, né, as pessoas não gostam de estudar, né? Na escola secular, ainda o aluno ainda tem uma motivação meia que forçada, mas tem, né? Que é qual é a motivação? Ele sabe que se ele quiser, se ele pretende entrar num bom trabalho, para ele conseguir uma faculdade, ele tem que conseguir uma faculdade, ele tem que terminar os estudos para conseguir um bom trabalho, um bom emprego. Então, a motivação então é o quê? Num trabalho futuro. Conseguir um bom emprego. Então essa é a motivação. É um pouco forçada, mas existe essa motivação. Então aí ele vai querer ser alguém na vida. Por conta de querer ser alguém na vida, ele vai querer estudar a escola secular. Não é assim? Então as pessoas vão dedicar, não, eu preciso arrumar um bom emprego e para isso eu preciso estudar. Essa é a motivação que ele vai ter para estudar. Embora a desmotivação ela é gigantesca. E na EBD? A EBD é o único dia na semana, é o dia que a pessoa descansa, é o dia que a pessoa tira para descansar. Qual é a motivação? É necessário uma motivação para atrair essas pessoas para vir para a EBD, para trazer o seu aluno para a escola bíblica dominical. Como eu disse para vocês, no trabalho secular a pessoa vai porque ela vai ter uma renda, porque ela depende daquele trabalho para sustentar a família e para trazer para a escola bíblica dominical. Qual será a motivação? Falando de motivação, ainda é um tema bastante discutido
que vem sendo pesquisado parte de interesse. A motivação sempre vai partir de interesse. Geralmente a pessoa ela vai motivar porque isso vai ser bom para mim nisso. Isso, então tem que ter aí um interesse, né? Tem que acontecer o interesse. E a gente tem que saber utilizar a maneira certa para atrair o aluno. Um aluno motivado mostra-se ativamente envolvido com o processo de aprendizagem. Porém, um aluno desmotivado tende a desviar a atenção para outras coisas, prejudicando o desempenho da aula. E isso quando ainda não arrasta pessoas juntamente com eles, quando eles não levam pessoas ali por esse caminho da desmotivação. Infelizmente, a escola não conseguiu acompanhar aí a evolução tecnológica. As escolas elas não conseguiu aí se adaptar da forma correta com a evolução da tecnologia. Se a escola atingisse esse grau aí de evolução, a probabilidade da motivação, a probabilidade do desempenho, do desenvolvimento seria maior. Nas igrejas não é diferente. A tecnologia ela é essencial, ela é bacana, ela soma, ela ajuda bastante. Afinal, eu não sei onde você está aí agora, mas você está em um lugar longe de mim assistindo essa aula. E isso graças à tecnologia. Ela nos proporciona aí um aprendizado melhor, ela nos proporciona a ter conhecimento de coisas que outrora, em outros tempos, nós não tínhamos contato, a gente não tinha acesso. E hoje, com a evolução aí, nós temos aí essa facilidade de conectarmos, de falarmos ao mesmo tempo. Independente do lugar que você esteja, se você tiver com a internet boa, e eu estiver daqui com a internet boa, nós vamos nos comunicar. Nós vamos falar a tempo real. Então, a tecnologia ela vem aí, ela vem aumentando aí, vem crescendo, e a igreja ela tem que desenvolver. Ela não pode fugir dos seus princípios, ela não pode fugir da sua base de regra e fé e prática que é a Bíblia, mas ela tem que evoluir de acordo com a tecnologia. Ela tem que implantar esses meios de evangelização, de pregação, esses meios de levar conhecimento ao povo sobre o nosso Deus. A escola, se a escola não for capaz de proporcionar um ambiente educacional potencialmente motivador, continuaremos convivendo com um problema de desmotivação na sala de aula. Então, essa questão da escola bíblica dominical propriamente dito, falando aqui, ela vai partir muito da liderança, vai partir muito do quanto o seu pastor, o quanto o dirigente ele fala sobre a escola bíblica dominical no decorrer da semana. Porque, presta atenção, tudo que você vai fazer na sua igreja, tudo que vai acontecer, quando é batido na tecla várias vezes, a frequência é maior. Presta atenção na festividade. A festividade dá muita gente, porque existe muita divulgação. Fala-se muito no assunto. Então esse é um dos motivos que leva o crescimento. No decorrer da semana tem pessoas que só falam da escola bíblica no sábado à noite. Só fala da escola bíblica um dia antes da escola bíblica. Então a escola já tem que começar, já acabou a escola de hoje, do domingo pela manhã, já tem que comentar, já tem que entrar no assunto, já tem que falar do assunto para os seus alunos. E fazer dinâmicas, debates bíblicos, fazer alguma coisa no decorrer da semana para quando chegar naquele dia lá, as pessoas estejam prontas, animadas, interessadas em responder. Façam perguntas que você sabe que aquela pessoa vai responder. Quando for fazer uma pergunta difícil, faz no coletivo. Mas quando é uma pergunta fácil, uma pergunta que você já sabe que a pessoa tem conhecimento, direciona o nome daquela pessoa que é mais tímida, assim, aquela pergunta que você tem certeza que ela vai responder. Então aí você já pode estar fazendo também essa pergunta.
Creio que todos os educadores que enfrentam um problema na desmotivação dos seus alunos se perguntam: como motivar os meus alunos? Todos esperam uma solução prática, mas se não conhecermos o significado de motivação, não conseguiremos evoluir. Se nós não sabermos qual é o sentido de motivação, não conseguiremos evoluir, não conseguiremos trazer, né, as pessoas para a nossa sala de aula. Eu estou falando da motivação, mas o que você tem que ter em mente aqui é que a motivação, ela vai depois do que você já entende e domina bem o assunto que você vai falar. Porque se você também não domina o assunto, se você não sabe o que você vai falar, você desmotiva a turma. Na verdade, a turma chega ali toda animada para a aula e vê você ali falando coisas que não confere com a revista, não confere com o estudo bíblico. E isso também é motivo das pessoas, dos alunos desmotivar. A forma que você trata os seus alunos. Quando o aluno falta, se você dá por fé, se você tem conhecimento, faltou fulano, o que você faz? Você manda uma mensagem, você liga, você pergunta. Às vezes a pessoa some, né, por alguma necessidade, né, ela acaba se afastando da escola bíblica e ninguém vai atrás dessa pessoa. Às vezes essa pessoa ela fica na ansiedade, às vezes foi passar por algum medicamento, uma cirurgia, alguma coisa assim. Ela fica naquela ansiedade de voltar logo para a escola bíblica dominical. E quando aquela pessoa chega, o professor não mostra ali alegria em aquela pessoa estar de volta. O professor não mostra satisfação daquela pessoa estar ali novamente. Assim, que maravilha, nosso irmão, nossa irmã se ausentou por alguns motivos e está de volta. E é uma maravilha, nós sentimos sua falta na sala de aula, ou até mesmo quando ela está faltando, procura saber, passa para ela que ela é importante, ela é um aluno importante para a sua aula, não deixe de fora, conversa com seus alunos fora da sala de aula também, fala da importância deles na sala de aula, porque nós sabemos que sem alunos não tem aula, né? Então nós temos que ter aí esse cuidado, que o aluno é a peça mais importante da sala de aula, né? Da nossa sala de aula, o aluno é a peça fundamental. No intuito de poder ajudar, né, a motivar a classe, vou apresentar aqui algumas dinâmicas de grupos e atividades que podem ser desenvolvidas na sala de aula. Ou seja, nós vamos aprender um pouco sobre alguns princípios da motivação, algumas coisas necessárias para a motivação, algo que vai ajudar. A percepção, ela é importante, que você tenha percepção do que está acontecendo em volta, do que está acontecendo na sala de aula. Todo educador ele precisa saber a importância da motivação. Toda pessoa que ensina, toda pessoa que trabalha com pessoas, ela deve entender o motivo, a importância da motivação. Um gestor, ele tem que saber a importância da motivação, ele tem que estimular ali os seus subordinados, estou falando de uma empresa agora, ele tem que estimular os seus subordinados a querer chegar mais longe. Mas você me fala, mas a pessoa já recebe, ela tem que trabalhar, mas não funciona assim. Tem pessoas que só vai cumprir tabela no trabalho. Ou não é melhor ter aquela pessoa que quer ver a empresa crescer? Não é melhor aquela pessoa que quer ver a empresa evoluir? Para você, sendo um gestor, você não prefere uma pessoa que quer crescer junto com a empresa? Essa pessoa vai ser melhor. Essa pessoa vai te dar mais resultados. Então, todo professor, todo educador, todo gestor, ele tem que saber a importância da motivação. Motivar é mais do que encorajar ou incentivar. Vai além disso. A motivação, ela excede isso aí. De acordo com a psicologia, a motivação é uma força propulsora que leva o indivíduo às suas ações. Ou seja, algo vai me puxar para a motivação.
vai existir algo, né? Uma atividade educativa aí, ela é uma proporção ali do que eu estou vendo. Não, isso aqui vai resultar nisso e nisso. Opa, então isso aqui me interessa muito. Então a motivação, ela baseia nos interesses, nas vontades, né, daquela pessoa ali para o desenvolvimento. Principalmente aí na sala de aula, nós temos que ter aí estratégias, maneiras de trazer o povo para a sala de aula. As principais teorias da motivação. Todo educador ele tem que ter aí essa percepção, ele tem que ter esse cuidado. Motivar vai além de encorajar ou incentivar, né? Vai muito além disso aí. Behavioristas e a motivação. Behaviorismo foi uma escola de psicologia fundada por John Watson no início do século passado. Ela considera as reações dos organismos ao estímulos extremos. Ou seja, aquilo que você vê que vai contribuir, que vai somar, que vai trazer benefício, isso aí gera estímulo, segundo aí essa teoria aí da motivação do behavioristas. Funciona como? A premissa básica do behaviorismo era que, ao receber um determinado estímulo, espera-se que o indivíduo tenha um determinado comportamento, ou seja, estimulou, vai mostrar uma reação. Primeiro a pessoa recebe o estímulo, né, que é a modificação de um ou vários aspectos do meio. Depois a resposta, a modificação do comportamento. Primeiro a primeira pessoa vai receber o estímulo. Recebeu o estímulo, agora vem a resposta. Vem uma mudança de comportamento. A pessoa, isso é até bíblico. Quando a Bíblia relata até sobre a questão de governo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Por quê? Porque o justo, ele não vai agir contra os princípios. Ele vai trabalhar de acordo que beneficia a todos e não vai ficar puxando para lados. Por isso que o povo se alegra, né? Isso aí seria o justo governando, seria aí o estímulo. O justo está governando, uma pessoa justa. Agora a resposta seria o quê? Alegria do povo. A alegria do povo é a resposta, é a modificação, é a mudança de comportamento. Quando a professora elogia, cria quadro ou faz lá o quadro de estrelinhas, né? O aluno vai se sentir assim, motivado. Ele vai se sentir na obrigação de estudar mais, de dedicar mais, né? E aí é bem verdade que assim, a gente vê também que vai acontecer aquela competitividade, aquela disputa. Mas só olhando por esse lado, acaba sendo aí uma disputa legal. Então a gente tem que ficar atento também ao lado negativo, né? O aluno quer receber mais estrelinhas, sente-se recompensado e tende a repetir o comportamento. Então essa teoria aí é extremamente discutida quanto à sua eficácia no processo educativo. Essa questão aí de competição. Mas assim, eu vejo assim que ela tem o seu lado bom. Quando é para estudar mais, dedicar mais, tirar notas melhores, então tem aí a parte boa. Aí, ó, a psicologia da Gestalt e a motivação também. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Gestalt, né? A psicologia da Gestalt é uma das tendências da teoria mais consistente da psicologia. Essa escola foi criada por Marx. A Gestalt é uma palavra alemã que não tem uma tradução literal para o português, mas contém um sentido de forma de um todo, né, que se orienta para uma definição de estrutura organizada. Um dos principais fundamentos dessa teoria é a percepção. Como que a pessoa vai enxergar as coisas? Vai ter algumas figuras aí que dá para acompanhar, não sei se vocês já viram. Eu até tenho vou deixar aí para vocês umas figuras. Nós temos algumas figuras e que elas têm algum duplo sentido, né? Tem dá para você ver mais que uma imagem naquelas figuras. Aí a forma que você enxerga aquilo, a Gestalt, ela tem que a forma que você enxerga essas figuras vai definir aí a sua percepção, vai definir psicologicamente aí
quem é você, né? Dependendo aí da forma que você vê. Nós temos aí primeiro essa figura aí, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, vou encostar aqui, ó, dessa daqui, ó, você vê aí uma taça, né? Olha aí. Aí tem pessoas que vai ver o que? Uma taça, outras pessoas vão ver o que? Dois rostos, né? E temos também uma segunda figura aí, que falando de percepção, tem também a figura aí, essa figura aqui. O que que vocês veem aqui? Qual é a primeira imagem que vocês veem aqui? É uma senhora? É uma moça? O que que vocês percebem? Né? Com o tempo aí, vocês, quem viu uma jovem, né, com o tempo aí, com os detalhes, acaba vendo uma velha, uma senhora também. E quem viu a velha, com os detalhes também, acaba vendo aí também uma moça, né, uma jovem. Então isso aí é a questão da percepção. A jovem tem aproximadamente uns 25 anos, né, aí tem alguns detalhes, nariz pequeno, e está olhando lateralmente. A velha aproximadamente 70 anos, e tem o nariz grande e está com chalé sobre a sua cabeça e olhando para baixo, né? Deu para ver aí, ó, ali direitinho. Então essa aí é a teoria da Gestalt. Ela vai falar, ela vai apresentar sobre esses detalhes aí, né? Aí não cabe por aí. Para a psicologia da Gestalt, o meio ambiente é formado por um meio geográfico e um meio comportamental. Para que haja motivação, é necessário que o indivíduo perceba o estímulo. Ou seja, você injetou ali a dose de estímulo, só que se a pessoa não percebeu também, não vai funcionar. Uma criança, por exemplo, que recebe um determinado estímulo na sala de aula, pode não responder isso se isso não estiver sentido para ela. Como assim, Zaú? Não estou entendendo. É mais ou menos assim. As crianças estão bagunçando e você promete dar um pirulito para cada uma e que se comportar. Aí você vai ver uma criança que ela não está se comportando e aí você vai chegar para ela, por que você não quer ganhar um pirulito? E aí aquela pessoa chega para você e fala, mas na minha casa tem uma venda e tem muitos pirulitos, olha aqui minha bolsa, meu pai me dá vários pirulitos para me trazer. Então você vai ver que a realidade de um não é a realidade de outro. O estímulo de um não é o estímulo de outro. Então aquela criança, ela não se sentiu motivada com a oferta que foi feita. O que propôs ali para ela não fez sentido, porque ela já tinha muito. Então a gente tem que ter esse cuidado também, que o determinado estímulo na sala de aula pode responder, no sentido ela vai responder. Se não tiver, vai ser indiferente. A gente tem que ter esse cuidado aí da percepção, aplicar algo que seja estímulo para todos. A psicanálise e a motivação. Falando de psicanálise, né, já vem em mente aí Sigmund Freud, né? A psicanálise é uma teoria psicológica criada por Sigmund Freud, que se ocupa dos processos mentais inconscientes. Uma abordagem que trata da estrutura, funcionamento da mente. A psicanálise aí ela vai tratar aí o consciente e o inconsciente. Ela trabalha com isso aí, né? O consciente e o inconsciente. E aí Freud ele vai usar algumas comparações que vem muito a calhar, cabe muito bem nessa teoria, que é, por exemplo, a ponta de um iceberg. Todo mundo sabe que o iceberg, ele aparece ali, uma minoria ali, né, que é chamada aí por ele, na psicologia aí de Freud, essa parte que aparece, que é a minoria ali, se você for olhar aqui, ó, por exemplo, ó, um iceberg, né, essa parte que aparece aí, a minoria aí, essa parte pequena, consciente, que corresponde a uma pequena parte, né, incluindo todas as lembranças que pode ser acessada imediatamente. Lembrei, veio. Então, a ponta do iceberg é o consciente. A superfície chamada de pré-consciente, que corresponde à parte da mente menos explorada, o consciente menos exposto e explorado.
Aí também tem a superfície chamada de pré-consciente, né? Que no exemplo seria ali a parte do meio. Essa parte aí é uma parte menos explorada, menos exposta. Ela inclui todas as lembranças que não estão necessariamente conscientes, mas que podem ser evocadas. Ou seja, você vai buscar e vai vir à sua mente essas lembranças. Aí tem a parte maior, a parte submersa, a maior de todas, né, ali que não conseguimos ver, o que sustenta aquela pontinha do iceberg. Essa parte aí que, segundo Freud, que chamamos de inconsciente, né? Freud, ele alerta que todas as experiências vividas, elas estão aí no inconsciente. No inconsciente estão elementos instintivos, não acessível à consciência. Segundo Freud, todas as nossas experiências vividas durante a vida são aí essas aí armazenadas na mente. Tudo que a gente viveu, apenas algumas dessas experiências permanecem na nossa consciência. A maioria não será mais lembrada, indo, portanto, para a região do inconsciente, aquela parte gigantesca ali do iceberg. Então, essas partes aí de difícil acesso que não buscamos, essa parte aí é o inconsciente, né? Segundo aí a teoria de Freud. Freud também criou uma estrutura para explicar a personalidade. Segundo ele, o aparelho psíquico é composto por 3 partes: o id, o ego e o superego, né? O id é a parte instintiva do indivíduo que impulsiona a ação ou a busca do prazer. O id, ele busca a satisfação das necessidades sem medir as consequências dos atos. E qual é a função do superego? Então, a função do superego é frear o id. Que pelo id a gente não, o que importa é meu interesse. Segundo Freud é isso aí, tá? Que o nosso id, ele não olha as consequências. Já o superego, ele vai frear, ele vai controlar o comportamento do indivíduo. Atua como uma censura que determina o que é certo e o que é errado. O superego, ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Ele vai frear aí o id. O ego é o resultado entre a luta do id com o superego. Ele atua como um intermediário entre o id e o mundo externo. Então, não pende nem por o id e nem por o superego, né? Ele controla um meio ali, que é uma balança, ele estabiliza o id e o superego. Então, o ego é o controle desses dois aí na teoria de Freud. Freud também aborda a motivação de uma forma dinâmica, considerando que o comportamento é direcionado por meio de forças internas chamadas por ele de instintos, né? Ele usa até a palavra libido aí para para esses instintos aí, que fornecem uma fonte fixa, contínua e estímulos conscientes ou inconscientes, segundo aí a psicanálise. Depois aí de falarmos aí sobre a psicanálise, né, e a motivação aí por Freud, Sigmund Freud, nós temos também aí a teoria da necessidade de Maslow, né, Abraham Maslow. Essa teoria de Abraham, ela é uma das mais citadas quando se trata de motivação. Quando vai falar de motivação, ela é a teoria mais citada de Maslow. E ela utiliza aí, né, de uma hierarquia das necessidades, né? Ele utiliza aí como ele qualifica ali as necessidades das pessoas como quais são as mais importantes. Ele utiliza aí até uma pirâmide, né, o formato de uma pirâmide, para colocar aí quais são as principais necessidades do ser humano. E nessas necessidades aí vai ser dividido em 2 grupos, né? Vai ter as necessidades primárias e as necessidades secundárias. Nessas necessidades primárias vai estar em primeiro lugar aí, de segundo Maslow, que é a principal necessidade do ser humano, a primeira necessidade do ser humano é a fisiológica, né? E isso vem antes de qualquer coisa, até mesmo antes da segurança. A necessidade aí de alimentar,
de descansar, dormir, do prazer, essas necessidades elas vêm antes de qualquer outra necessidade. Então ela vai estar aí na base da pirâmide, né? Ainda nas necessidades primárias, depois da base da pirâmide, aí vem aí posterior a essas necessidades fisiológicas, que é a vontade de se alimentar, de beber a água, de descanso. Aí depois vem a segurança. Você pode ver que uma pessoa ela se arrisca para conseguir alimento. Ela corre risco de vida às vezes para conseguir alimento. E a segurança fica depois. E na segunda parte, né, que é entre as necessidades secundárias, aí já vem as necessidades sociais, as necessidades de estima e as autorrealizações que ficam no topo da pirâmide. Ou seja, as autorrealizações vêm por último. Então, se você for olhar, é até bíblico essa questão, essa teoria do Maslow aí, porque a Bíblia nos orienta o quê? Se a pessoa tem fome, eu antes de falar do evangelho para ela, eu alimento essa pessoa primeiro. Se a pessoa tem sede, eu sacio a sede dela primeiro e depois, só depois, eu vou falar, eu vou pregoar para essa pessoa. Porque uma pessoa com fome, uma pessoa que sem alimentar, ela não vai prestar atenção no que eu estou falando. Uma pessoa que está dias sem comer, ela não vai me ouvir. Eu vou falar e ela não vai ouvir, porque o estômago dela vai falar mais alto. O estômago dela não vai deixar ela me ouvir. Então primeiro sacia ali a fome, a necessidade dessa pessoa e depois eu aplico ali a minha aula. Então, ou seja, primeiro eu conheço as necessidades do meu aluno, primeiro eu conheço ali o que ele está passando e depois, né, eu vou preocupar em aplicar a minha aula para ele. Por que ele está faltando? O que houve? Porque ele não é de faltar, começou a faltar. Automaticamente ele parou de vir nas aulas. Então eu tenho que ir atrás, eu tenho que pesquisar para saber. E isso aí é uma das falas mais utilizadas quando se trata de motivação. Essa teoria de Maslow da pirâmide. Segundo Maslow, quando essas necessidades básicas não estiverem satisfeitas, as outras necessidades não poderiam motivar a pessoa. Ou seja, se eu não partir do princípio, que é as necessidades fisiológicas, então nem adianta eu tentar outra forma. Uma criança ou um adulto que ela não se alimentou, não teve uma refeição digna, ela tiver com fome, ela não vai prestar atenção, ela vai ter dificuldade de entender, de me ouvir. Então, é uma aplicação bem bacana, que tem tudo a ver com você professor, com você líder, com você gestor, para entender por que o rendimento do seu aluno, o rendimento daquele funcionário caiu. Então é necessidade de conhecer. E partindo desse pressuposto aí, é interessante que aí a gente deixa de julgar a pessoa e começa a se colocar, que é bíblico também, no lugar da pessoa. Olha que bacana. Você começa ali a se colocar no lugar da pessoa, que é um dos principais mandamentos da palavra de Deus. Suprindo aí as necessidades básicas, as necessidades fisiológicas, aí sim você vai ter sucesso ao aplicar ali o conteúdo que você quer aplicar, em aplicar a aula, em motivar aquela pessoa a estar na sua aula. Porque primeiro as necessidades básicas dela foram saciadas. E você vai ter um aluno motivado, uma pessoa que vai estar participativa. E depois de tudo isso, né, depois de satisfeito as necessidades fisiológicas, aí vem a segurança, aí depois vem as necessidades sociais e as necessidades de estimas, né? Ou seja, ele vai se importar, vai querer ser elogiado, vai querer, né, conseguir algumas estrelinhas aí para se destacar, ser um aluno, uma pessoa destacada. Depois de tudo isso, e por último aí as autorrealizações, né, as conquistas, né? Então tudo isso aí vai partir depois aí da base aí, que são
as fisiológicas. Então aí, na teoria de Maslow, antes de eu me preocupar com segurança, antes de eu me preocupar com qualquer outra coisa, primeiro eu tenho que me preocupar ali em saciar ali as necessidades fisiológicas, por exemplo, como a fome, a sede daquela pessoa. E aí a gente trabalha pensando em outra coisa, depois de suprir essas necessidades aí, né, do aluno, daquela pessoa que faz parte ali do seu cotidiano. Temos aí também a síndrome de burnout, reação que o indivíduo tem a tensão emocional crônica gerada pelo desgaste no relacionamento com outras pessoas. Isso ocorre particularmente quando este indivíduo sente-se responsável pelo cuidado com outros. A síndrome de burnout é caracterizada pelos seguintes sintomas: exaustão emocional, falta de envolvimento pessoal no trabalho ou despersonalização. Então, como trabalhar isso aí? Aí nós temos que trabalhar isso aí com a autoestima da pessoa, né? Começar a rever sobre o comportamento dessa pessoa, porque isso é desgastante. Ela começa a assumir responsabilidades de outras pessoas e acaba aí sendo prejudicada. E uma coisa leva a outra, né? E se a pessoa não vigiar, chega aí a ponto aí até de situações mais complicadas. Depois de tudo isso, dito isso, o nosso maior exemplo de professor é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ninguém vai tropeçar por imitar Jesus. Quando você tenta ser um representante de Jesus aqui na Terra, quando você tenta ser um representante de Jesus para os seus alunos, você vai fazer a coisa certa. A questão da aceitação, ela já é diferente, porque Jesus, ele não agradou a todos. Mas o problema estava em Jesus? Não, jamais. Mas a questão é que pessoas contra o seu trabalho você sempre vai encontrar. Pessoas que vão desmotivar você, né, se você não se atentar. Mas você tem que sempre olhar para o alvo, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Com base nisso, espelhando em Cristo, nós vamos fazer um bom trabalho, nós vamos valorizar os nossos alunos, nós vamos valorizar pessoas e não objetos, né, que hoje é diferente, as pessoas valorizam objetos e desprezam pessoas. Então, Jesus vai nos ensinar a amar, a cuidar. Esse é o trabalho, isso é o que Jesus faria. Então nós temos que ter esse cuidado. Fazendo isso, nós vamos ter boas referências, ainda que algumas pessoas se levantem e venham contra você, mas o trabalho vai estar fazendo com excelência, e Jesus, que é o importante, que é o recebedor desse trabalho que você vai exercer, ele vai se agradar, ele vai receber tudo isso como um sacrifício suave, um sacrifício, um aroma agradável. Então, vai nessa sua força, trabalha, procura sempre melhorar, procura sempre fazer o melhor, porque é para Deus. Esquece esse negócio, vou fazer um negócio aqui, vou apresentar algo aqui, eu nem ensaiei, mas é para Jesus. Opa, não fala mais isso. Isso é fala errado. Se é para Jesus, tem que ser o melhor. Para Jesus tem que ser perfeito. Para Jesus você tem que estar em melhores condições ali, se possível, né? Quando eu falo nas melhores condições, se você pode ali ensaiar, ensaia. Se você pode preparar uma aula boa, prepara. Então, para Jesus tem que ser o melhor. Ofereça o melhor para Jesus. Fazendo isso, sua aula, as pessoas que convivem com você só tendem a melhorar, você só tem a crescer. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a cada um dos nossos alunos. Nós estamos finalizando aí esse conteúdo Família Cristã, Educação Cristã, né? Nós estamos concluindo esse conteúdo de Educação Cristã e nós já vamos começar aí os livros históricos, né? Nós vamos falar aí no 10º livro sobre os livros históricos, um assunto excelentíssimo. É uma bênção os livros históricos. Continua aí conosco para acompanhar essas aulas também. Deus abençoe você. Segue as nossas redes sociais também, que lá nós temos sempre conteúdos bíblicos lá. Vou estar deixando aqui o Instagram aqui para vocês acompanhar. Na descrição aí, ó, tem aí o Instagram aí, vai lá. Nós temos muito conteúdos bíblicos lá também.
Deus abençoe a cada um dos irmãos.